hoje tinha muitas notícias pequenininhas e eu resolvi tentar fazer um bloco com notícias menorzinhas. Que daí às vezes são coisas engraçadas, são coisas rápidas, são coisas que eu vou puxar algo que a gente já falou e a gente vai fazer um comentário na live. Então esse vai ser o primeiro bloco, tá? Notícias rápidas. E daí essa aqui só me chamou a atenção. E às vezes eu coloco uma coisa que só me chamou a atenção aqui. Isso é das notícias do Philippe Deschamps, né? Então, a Threads, concorrente do X, né? Que nós vamos falar do Xandão e do Elon Musk mais pra frente, né? O X e o outro X, que é o Xandão, né? Nós vamos falar disso, mas nessa toada, aqui ó, tá dizendo, possui diversas dívidas técnicas após sua produção de apenas 5 meses. E isso é engraçado, eu acho que a gente falou na época, ano passado, quando eles anunciaram o Threads, que era basicamente assim, o Elon Musk estava rapidamente mostrando que ele tinha ideias controversas, né? Polêmicas para o que o Twitter deveria ser. E várias pessoas estavam, será que essa rede vai de base, né? Será que vai ser mais uma que vai de base? E daí o Zuckerberg, a gente tinha especulação na época, deve ter dito pro pessoal, olha assim, ó, pega o Instagram, tira foto, sabe? Tu só posta texto, tu tira foto e daí tu faz um CSS diferente, vamos chamar de Threads, que inclusive é o que o pessoal mais gosta de fazer no Twitter, eles segue o fio, né, segue a thread, e vamos lançar logo pra ver se a gente consegue desbancar o Twitter, né. E daí é basicamente isso que eles estão dizendo, ó, os engenheiros da Meta reutilizaram a arquitetura monolítica do Instagram para agilizar o processo de desenvolvimento. A equipe agora está trabalhando para separar gradualmente as duas redes à medida que o Threads ganha novas funcionalidades. E isso aqui é uma lição para vocês também, que é aquela coisa, quem trabalha na área deve saber isso, né. Mas tem muito a ver com aquela coisa do time to market. Literalmente, faz mais sentido tu ter um produto ruim que funciona e que vai ser lançado na época, né, pra competir ali, e daí depois reescrever ele enquanto tá rodando, né. A vida do programador, complicada, deve ser uma merda isso, mas é o que eles fizeram. E daí isso me lembrou uma coisa, porque eu perguntar se vocês lembram. Vocês lembram disso aqui, ó? Dos tempos não obscuros do Twitter? Já era ruim a rede na época, né? Mas era a nossa rede ruim. Tinha uma época que o Twitter, basicamente tu entrava e às vezes tu via isso, a baleinha sendo carregada pelos passarinhos, que daí o pessoal dizia que ele tinha baleado. Aí ele dizia, o Twitter tá na capacidade máxima, né? Passou da capacidade, muitos tweets, por favor, espere um momento pra acessar de novo. E o que era legal disso é que, assim, ó, não sei se vocês sabem, mas eu sou da comunidade do Ruby on Rails. Parece que eu tô falando, assim, eu sou da comunidade LGBT, parece que eu tô falando desse jeito, né? É estranho como os usuários de linguagem de programação falam. Mas eu fazia parte da comunidade Ruby nessa época. Usava Ruby e tal, usava Ruby on Rails. O Twitter foi famosamente feito com essa tecnologia Ruby on Rails, que é um framework muito maneiro. Até hoje eu acho que ele é bem legal, assim, comparado com várias coisas. E tinha o quê? A pecha de ser lento. Isso tem muito a ver com aquela coisa do pessoal ser meio elitista, sabe? Tipo, o pessoal que gostava de Java diz, o Java, sei lá, ele é mais seguro, mais organizado, o Ruby não tem tipagem, por isso o Java é melhor. Aí o pessoal que gosta de C diz, mas Java é lento, Java é burocrático, e o pessoal do Ruby dizia, eu não preciso de parênteses, eu sou rápido, é uma linguagem rápida de programar. E isso foi uma coisa engraçada, porque na época o Twitter cresceu tão rápido e fez tanto sucesso, que pegou muita pecha de que, tipo, o Twitter baleia, ele é lento por causa do Ruby on Rails, né? Porque o Ruby é uma linguagem lenta, porque o Ruby não tem múltiplas threads, quer dizer, ele não tem threads naturais, que é aquele negócio que ele tinha threads sem suporte a multiprocessamento, é isso. E o que não deixa de ser verdade e tal, mas foi maneiro que eles meio que conseguiram separar como se fossem duas aplicações, uma que ainda era o Ruby on Rails, que pegava a entrada ali, e daí eles reescreveram toda a parte de trás do back-end deles em Scala, eu acho, ou em Erlang, alguma coisa assim, que foi uma outra linguagem lá. E eu só lembro desse momento como sendo um momento interessante, onde aconteceram várias coisas, flame wars de linguagem de programação e tal. E outra coisa muito maneira, tinha os artigos lá dos engenheiros do Twitter explicando como eles trocaram a maneira como eles organizavam os tweets, por exemplo. Tu imaginaria que tu ia ter um usuário e ele ia ter uma lista de tweets, ou ele ia ter uma referência aos tweets que são dele. E eles disseram que chegou um momento que quando o usuário era grande demais, tu na realidade tinha como se fosse uma tabela que era todos os seguidores do Justin Bieber, porque daí era mais rápido tu distribuir os tweets do Justin Bieber. Por um momento ele foi
o maior, sabe? Então, é uma loucura. Eu curto a parte técnica e isso aqui me fez lembrar disso. Me fez lembrar que, tipo, o Mark Zuckerberg disse ao pessoal, para amanhã vamos fazer uma rede social nova. O pessoal fez, mas agora eles estão pagando o preço da gambiarra, né? Como pode, na mesma comunidade, produzir você e o Fábio Akita? Assim, nós vamos trazer um react dele. E, inclusive, me sugeriram um vídeo bom dele sobre IA, que talvez eu faça um react bom. Quando eu fiz isso com o Dio Linux, eu acho que foi legal. Eu gosto muito do Dio Linux. Várias pessoas acharam que eu tava tentando destruir ele quando eu fiz aquele vídeo criticando a posição dele sobre a Mozilla. Mas no mesmo dia, né, e daí depois saiu um vídeo depois do outro, eu fiz um react de um vídeo legal dele, que eu achei muito foda o que ele falou. Então eu vou tentar fazer isso com a Akita. Então vamos pra próxima notícia rápida. Isso aqui eu trouxe bem rapidinho, só pra falar. Já que o vídeo do XZ saiu hoje no canal, vocês provavelmente vão ver semana que vem esse vídeo, né? Mas quem tá aqui ao vivo tá vendo agora. É importante a gente levar em consideração essas notícias de segurança. Eu gostei que o Deschamps geralmente traz, o Dio Linux tem uma newsletter que ele também traz e tal. Mas é importante a gente levar em consideração isso, porque no vídeo do XZ eu faço uma provocação, eu sou meio injusto e eu digo, pô, o open source está falhando. O open source, eu botei na descrição. Falhou, falha e falhará em fazer, na questão de segurança, por exemplo, falha em várias coisas. E eu tenho motivos para isso. Veja o vídeo lá depois. Porque eu acho que a gente não pode se propor a ser uma alternativa ao software proprietário e ainda ter essa mentalidade individualista que cria situações ali onde os desenvolvedores só se fodem e a gente ainda está inserido nesse sistema onde quem está sempre ganhando dinheiro são as big techs, quem está sempre se fudendo são os desenvolvedores e de quebra a sociedade é um grande Jenga segurado por projetos que são mantidos por pessoas que mal conseguem basicamente viver a sua vida sem ser destruídos pelo burnout, depressão e pelos problemas da vida real, né? Então, essa é a minha crítica ali. Mas isso existe em todo tipo de projeto. Algumas pessoas disseram, mas os softwares proprietários têm esse problema, e às vezes a gente nem sabe, eu concordo. Não, tipo, concordo com vocês. Eu só trouxe essa notícia rapidinha para escrever uma coisa dessas. Olha aqui, ó. Backdoor atinge mais de 90 mil dispositivos NAS antigos da D-Link. E geralmente são dispositivos que eu acho que devem ficar parados lá. Eu não sou administrador de rede. Tinha que chamar o Ayub aí para falar alguma coisa assim. Mas eu imagino que a atualização nisso aí não deve ser muito comum. Então, a vulnerabilidade rastreada como CVE 2024-3273 permite a execução de códigos arbitrários no sistema, abrindo acesso a informações confidenciais e modificação de configurações no dispositivo de armazenamento. Entre os equipamentos afetados está o DNS 320L, lançado no Brasil em 2012, tá? Só que vocês pensam, 2012, isso aí é 12 anos atrás, né? Já não deve estar usando, não. O pessoal deve estar usando muito. Isso deve ser um equipamento de alta tecnologia hoje, porque é difícil trocar esse tipo de coisa. Deve ser comprado em bulk para nunca mais trocar, sabe? As informações são do CISO Advisor. Então eu só trouxe isso pra gente pensar. E aí, Ian? Então, Ian, mas eu acho que é cada vez... o Ian falou ali, a Soberana deveria ter um núcleo de tecnologia e tá aí, fica a dica. Cada vez mais a gente tá tentando se propor a fazer isso, e daí que nem eu disse. O canal aqui acaba servindo também pra, tipo, às vezes quando eu venho discutir uma coisa aqui com vocês e trago um assunto, a gente pega o que o chat acha. A gente também tem esse debate com os camaradas de dentro da Soberana. As pessoas vão lá no Discord e falam isso. E aos poucos a gente está formando um núcleo teórico aqui também sobre esse tipo de coisa. Nós já fizemos leituras no Discord da Soberana com a comunidade, falando sobre tecnologias. Nós queremos estudar mais isso. E, então é isso aqui. O Teclas é isso e nós queremos expandir muito mais, tá, pessoal? Mas ó, deem oi pro senhor Ian aí. Não sei se vocês já ouviram falar desse canal pequeno chamado Ian Neves hífen História Pública. Obrigado a todos que mantêm a internet funcionando, porque vocês já viram que não é fácil, né? Então, olha só, essa aqui eu trouxe porque me lembrou de um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás. Que, pensando bem, eu não super gostei de como ficou o vídeo, mas eu quis lançar mesmo assim. E isso era uma informação que eu me perguntava lá, que é o vídeo sobre a taxa dos streamings. Que é uma coisa que vocês podem perguntar para o outro membro, que eu tô prometendo fazer um vídeo com ele ainda, nós vamos fazer, eu nem marquei isso, mas que é o Felipe Leão, tá? Felipe Leão fala bem disso. Que a ideia, vocês lembram da taxa do streaming, que por 2 segundos fez o Kim Kataguiri tirar as calças pela cabeça, e o Igor do Flow falou, e toda a bolha da direita falou que agora o PT queria taxar a internet, ia deixar os streamings todos mais caros, para fazer a coisa inútil que era financiar o cinema nacional brasileiro. Então tem um vídeo meu sobre isso. É legal o vídeo, eu acho que eu poderia falar um pouco melhor, inclusive eu recomendo o Chocolate Expresso, que ele também falou
um pouco sobre isso bem, recomendo o Felipe Leão falando sobre isso, mas o que eu trouxe aqui vou ler aqui e daí eu vou explicar para vocês porque eu trouxe. O Instagram gera mais receita com publicidade do que o YouTube. Documentos judiciais disponíveis recentemente mostram que a rede social arrecadou 332,4 bilhões de dólares com anúncios, contra 28,8 bilhões do YouTube. Os dados são de 2021. A diferença pode estar ligada ao fato do YouTube distribuir 55% da sua receita para criadores de conteúdo. As informações são do site The Verge. Então isso aqui é uma coisa interessante. Por quê? Porque naquele vídeo eu me pergunto quanto do lucro do YouTube vinha de anúncios, porque eu trago os dados ali que eu encontrei. E daí eu queria saber quantos por cento disso ficava para os criadores de conteúdo. E daí, esse número que eles estão citando, que eu não sei de que documentos vem, mas o Deschamps citou aqui, ele é 55%. E isso tem mais ou menos a ver com o número que eu mostrei. Eu mostrei para vocês o quanto o Teclas estava ganhando nos vídeos naquela época. Eu acho que isso está tudo no vídeo. Eu falo, tal vídeo aqui... porque tu tem umas métricas ali do YouTube. Tal vídeo ganhou R$20, o YouTube ganhou 40 e poucos. E daí ele te diz assim, quanto o YouTube cobrou de propaganda e quanto ele te repassou de propaganda. Então eu achei interessante trazer isso para falar, mas também lembrar para mim e para os outros criadores para pensarem nessa questão da taxa dos streamings, porque eu apoio que isso é uma coisa boa pra gente fazer produção nacional, pra gente poder fazer cinema, pra gente botar uma cota de conteúdo produzido nacionalmente. Quem fala bem sobre isso é o Felipe Leão, mas achei legal isso aqui porque eu achei o número que eu tava procurando há 1 ano atrás. 6 meses atrás, na real. Esse aqui é só engraçado. Ouviram falar de Eclipse, povo? Deixa eu ver aqui, Nissa. Boa noite, Lucas. Adoro quando vocês democratizam o conteúdo de vocês. E como vocês se indicam, se apoiam como grupo. Adoro essa Nancy linda da Soberana. Vocês só falam. Obrigado, Nissa. A gente tenta. A gente faz muito mais do que isso, mas isso já é muito bom, né? E o Ian, que tá aí também, ele tem indicado outros criadores que não são da Soberana, mas que são criadores que estão surgindo, que tem um conteúdo bom. Mas então, sim, procurem todos os criadores da Soberana. Vão lá no Insta também, tem muitos criadores no Insta, criadoras principalmente no Insta, TikTok, vão no nosso site, soberana.tv. É isso aí. Então, exato, a gente não conseguiu ver o eclipse, né? Então, assim, chat, vocês viram isso? Não, a gente não conseguiu ver no Hemisfério Sul. Mas eu vou ler essa notícia e daí vocês vão entender porque eu trouxe uma coisa engraçadinha. Ó. Eclipse solar total na América do Norte tem efeito significativo no tráfego da internet. Com milhões de pessoas acompanhando o fenômeno, estados nos Estados Unidos registraram uma queda de até 60% no tráfego durante as poucas horas do evento. Situação similar também foi registrada no Canadá e México, onde também era possível ver o eclipse. As informações são do Cloudflare. Engraçado que o Cloudflare tem essa informação porque eles agem como anti-DDoS na internet, então isso é interessante pensar nisso. Eles têm, digamos, pelo menos uma estatística boa de como o uso da internet acontece, por uma pura volume de dados que deve passar pelos servidores deles por causa do serviço de anti-DDoS que eles fazem. E se isso aqui ficou muito computer, eu não vou explicar porque é complicado. Mas então, a galera encarando o sol lá saiu e o que me lembrou desse meme aqui, ó. Tu sai pra tocar grama, touch grass, tá ligado? A galera literalmente foi tocar grama e 60% da internet diminuiu. O que eu fico pensando, e daí agora é um comentário um pouco mais sério, mas nem tanto, que se a gente literalmente fosse um pouquinho mais feliz e encontrasse as pessoas, agora é o momento boomer, né? Saísse da frente das telas e fosse fazer alguma coisa com as pessoas que a gente ama, no mundo, vendo o sol e tal, a internet ia reduzir um pouco o PIB da internet, tá ligado? Então eles não querem que você faça isso. Jogue fora seu celular, povo. Não fique dentro de um quarto escuro com um bastão de LED aqui e umas ring lights na tua frente fazendo live. Vá para a rua, vá conhecer pessoas. Mas, enfim, isso que essa notícia me lembrou. Toquem grama, camaradas. Vão militar nas ruas, é isso que é. Soberana refutada, trabalho na internet e não militar nas ruas, sim. Jogue fora seu livro e vá assistir BBB. Outra coisa pequenininha, e eu não vou indicar de novo aqui, tem um vídeo maneiro sobre isso no canal do Tio, eu não sei sobre o nome dele, mas aquele loirinho lá que eu indico direto, que faz ele é muito Apple fanboy, mas ele tem os vídeos bons, ele falou sobre isso, também é legal o vídeo, ó. Apple libera a inclusão de emuladores de jogos na App Store após mudanças nas suas diretrizes. Os títulos poderão ser baixados diretamente desses aplicativos e os desenvolvedores precisam garantir que eles estejam em conformidade com as leis de direitos autorais. Essa parte dos títulos precisam ser baixados eu não entendi, depois eu tinha que ler melhor. Mas basicamente eu nem sabia disso, que a Apple proibia emulação. Isso é mais uma das coisas bizarras que a Apple tem, umas regras que ninguém entende, né? E que o pessoal ainda passa pano.
Mas, sim, eu não tinha emulação e agora tem. Beleza, nós podemos jogar nossas cópias legais dos nossos jogos de Nintendo DS, dos nossos... Será que Nintendo Switch roda no iPad? Fica aí a dúvida, mas só nossas cópias legais que tu pode baixar e apagar elas 24 horas depois, senão tu vai estar incorrendo em crime. Pirataria em emulação é uma coisa meio obscura. É sim, a gente falou bastante disso do corte do Yuzu, né? Mas, a princípio, o emulador não quebra nenhuma regra. A não ser quando quebra e daí a Nintendo te processa e tu peda na farofa. E esse aqui é uma resposta ao vídeo que saiu hoje no canal, que eu acho bem legal. Eu vou ler aqui. Que ó, Matrix Foundation, que não tem nada a ver com Red Pill, não tem nada a ver com as irmãs Wachowski. É um software livre que se chama Matrix, que é para fazer uma rede federada de chat, é tipo um Slack, como se fosse federado, mas eu acho que também tem um aspecto de rede social. E é bem promissor, é um projeto, tipo um Discord também, se vocês quiserem pensar, aberto. E daí eles fizeram um artiguinho bem legal, que eu acho que é sobre o assunto, que é a minha maior crítica do vídeo do XZ que saiu hoje. Então eu vou ler aqui, ó. Matrix Foundation, mantenedora do protocolo para comunicações descentralizadas, sugere modelo de financiamento público para projetos de código aberto. Os ataques direcionados à infraestrutura open source, como a recente descoberta do backdoor no projeto LibLZMA, né, o XEUTils, e que atingiria boa parte do ecossistema Linux, evidenciaria... engraçado que eu deixei vocês vendo tudo no passado aqui, mas ó, o ataque evidenciaria a precariedade do modelo atual. Ele não está querendo botar fé nisso. Ele diz, talvez o ataque evidenciaria, parece Jornal Nacional. A solução proposta seria no financiamento governamental não atrelado ao desenvolvimento de recursos específicos, mas apenas para garantir a segurança e viabilidade dos projetos de infraestrutura digital. E daí tem o artigo no blog do Matrix. Quem tiver interessado, eu procuraria esse artigo aqui, porque ele é bem simples e eles dão os motivos parecidos com o que eu dou, mas isso aqui é uma ideia, já que o amigo ali tava falando no chat, não lembro o teu nome, porque o teu nome era tipo Dragon Hunter ou alguma coisa. Mas eu concordo com o que ele falou, que é... socializar o desenvolvimento disso seria um passo importantíssimo. Se isso é importante para a sociedade como um todo, e daí como um todo não, mas tipo... para nossa infraestrutura de internet, que afeta vários setores da nossa indústria, que afeta vários setores da nossa vida, isso precisa ter uma socialização do financiamento. Não pode ficar essa situação absurda, onde tem projetos que são importantíssimos e tem indivíduos ali que mal têm condições de cuidar da própria vida deles, que estão tendo que tocar isso, né? E daí quando o negócio dá problema, as pessoas dizem, mas por que o Zezinho não viu que tinha falha de segurança e tal? Então, é interessante isso. E óbvio que, né, eu acho que tinha que ir mais longe. A gente é comunista aqui, então a gente sempre diz assim, maneiro, a gente tem que fazer isso. No capitalismo existe um grande problema, que é com a desigualdade social, com a exploração que é feita do trabalhador. Não é surpresa que o desenvolvedor é o que mais se fode nessa questão de dar o teu código de graça quando é software livre. Existe essa mentalidade tóxica que eu acho que eu já me peguei assim, e talvez quem já desenvolveu, fez parte da comunidade se pegou, que é de ter um certo orgulho de estar ajudando as pessoas, mas daí tu se dedica sem esperar retorno. O que é altruísta, o que é legal. Só que a gente não está numa sociedade onde a gente tem a nossa sobrevivência garantida. A gente não está numa sociedade onde a gente tem necessariamente uma rede de apoio, né? A maioria das pessoas não tem. Então, às vezes, eu digo que é um comportamento tóxico porque a gente se dedica muito para isso. E daí, que nem eu falei no corte de hoje, vem a Microsoft e diz, eu estou usando esse seu projeto software livre nesse produto aqui e, por favor, corrija essa coisa porque isso está nos afetando. Mas a Microsoft é uma das maiores empresas do mundo, ganha muita grana, e a pessoa lá tá se fudendo, e a Microsoft depende diretamente disso. Então os bilionários ficam cada vez mais ricos, bom, né? Ficam cada vez mais ricos, o desenvolvedor só se fode, mas essa ideologia de ter orgulho do nosso trabalho, de ser o artesão de software, de ser a pessoa que eu mesmo estou segurando a sociedade nas costas, eu sou o Atlas, para citar aqui em Rand de novo. Essa é uma mentalidade tóxica e não pode ser assim. A gente tem que profissionalizar isso se a gente quer um mundo melhor também. Mas, enfim, isso passa por altas discussões que eu já vi nos outros vídeos. Então, fica aqui a recomendação desse artigo. Então, e a última coisa que eu vou falar, que eu também só vou trazer rapidinho, é sobre a questão da Vibras, que eu acho que um camarada falou nos comentários aqui na live, e eu vi que ele falou, tipo,
na live do Humberto também, que eu acompanho, né? O Humberto que também é da Soberana. Alguém deveria falar sobre a situação da Vibras, da privatização da Vibras, que é uma empresa de armas aqui do Brasil. E daí tem toda uma discussão bem interessante sobre soberania nacional, que tem que se fazer sobre isso, mas eu não ia ser a melhor pessoa para comentar isso. Então eu trouxe esse artigo da Carta Capital, que é maneiro, e esse vídeo do Jones, que é muito bom. Ele fala exatamente do aspecto que é bom, que é um aspecto de assim, a gente quer, o nosso objetivo é produzir armas e ter uma empresa bélica mais do que, sei lá, produzir comida, outras coisas assim. Não, não é, né? A gente, se tu pensar e perguntar pro comunista, é aquele negócio lá, a gente vai socializar os moinhos para socializar o pão para depois socializar os moinhos e tal. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão de soberania nacional. Tu não vender a tecnologia que tu tem com relação a isso, num mundo que é hostil para ti, que tem toda essa problemática da questão da guerra, tu não vender isso para um outro país, entendeu? Então, esse é o comentário que o Jones faz. Eu recomendo vocês verem o vídeo dele, que tá bem melhor do que eu poderia falar, tá? Falou em soberania nacional, o Jones já produziu 3 vídeos na sua frente. O Jones tá bem produtivo ultimamente. E tá botando altos vídeos com assuntos importantes. Então fica aqui a recomendação. Como é a questão, o Pedro perguntou, como é a questão da propriedade intelectual do trampo de programação aí no Brasil? É comum, por exemplo, colocar em contrato que todo material desenvolvido no trampo é de propriedade da empresa? Eu acho que é comum, sim. Eu tenho uma situação muito sui generis, porque a empresa que eu trabalho, a maioria do código que eu faço, ele é software livre. Na real, não vou dizer a maioria, porque a gente tem várias coisas que são fechadas. Mas daí eu até fico de pesquisar isso, porque eu tenho quase certeza que o precedente legal é que se tu tá contratado, a maioria das coisas que tu faz são da empresa, mesmo que isso não esteja no contrato. E geralmente eu acho que é comum a aceitação de que o código é da empresa. Eu não lembro de nenhuma disputa de, sei lá, alguém dizendo, isso aqui que eu produzi tem que ser meu. Mas a vantagem de se a empresa produz software livre, aí não é da empresa. Aí tá licenciado pela licença de software livre, tá ligado? Mas fica a dúvida, eu não tenho certeza. Se quando isso sair no YouTube, talvez alguém tenha um comentário bom nos comentários. Todos os meus contratos de trabalho no Brasil havia essa cláusula. É o que eu achei também, mas eu não tenho certeza. Inclusive, se não tivesse, o que ia acontecer. Eu trampo na Inglaterra, que é razoavelmente comum, que até mesmo projetos envolvidos fora do trampo. Isso aí já é mais complicado também. Eu já ouvi isso também. E principalmente quando tem polêmicas de, por exemplo, sei lá, eu criei uma startup no meu tempo livre, mas a minha empresa tinha uma cláusula que dizia que tudo que eu criasse era dela. Ou será, eu criei dentro de um laptop que era da empresa. Isso aí é mais complicado. Eu acho que precisa de mais pesquisa. Eu não vou poder dizer que sim nem que não. Isso tem mais a ver com as leis americanas, foi o que eu achei.